Fluminense tinha alguns jogadores emprestados, né? Conhecido por ter vários jogadores, tanto revelados na sua base como contratados bem jovens, emprestados para outros clubes para poder render lá e voltar pra gente, né? Para poder atuar. Bem, estão voltando agora 4 jogadores e tem mais um que não tá voltando, mas não duvidaria se voltasse também. Vamos falar deles aqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Esse daqui é mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor, sempre com qualidade, sempre informando, sempre me dedicando aqui ao canal. Deixe o seu like aqui embaixo para dar aquela fortalecida. A audiência, obviamente, durante esse período de paralisação dá uma diminuída, o interesse das pessoas diminui um pouco sobre o Fluminense, mas para você que é secão, igual a mim, né, que vai continuar acompanhando tudo sobre o Fluminense, meu muito obrigado, deixa o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal também pra gente ver se chega a 90 mil, tá demorando, achava que já teria perto de 100 mil nessa hora, tá demorando até chegar a 90. Enfim, vamos embora pro vídeo. Bem, como eu falei, são 4 jogadores voltando de empréstimo, mas eu vou começar pelo quinto aqui, que é Matheus Mascarenhas, o lateral esquerdo, revelado na base do Fluminense, né, vindo da base de Xerém. O lateral esquerdo que, infelizmente, sofre com muitos problemas físicos, praticamente não jogou até hoje no time profissional do Fluminense. Quando jogou até teve ali uma certa qualidade, que deu uma animadinha na gente, mas as seguidas lesões, praticamente perdendo o ano inteiro de 2019. E agora o empréstimo lá pro Vitória de Guimarães, sempre confundo se é o de Setúbal ou de Guimarães. O empréstimo pro Vitória de Guimarães fizeram com que a gente desse uma esquecida nele. Ele foi pro Vitória de Guimarães, beleza, a gente torceu para que lá ele rendesse, estava emprestado ao time de Portugal. E aí, a próxima notícia que a gente recebe dele, ao invés de ser um gol, uma estreia, uma falha, algum tipo de expulsão, ou enfim, de qualquer coisa que poderia ser, a gente tinha certeza que receberia a notícia de um ponto. Matheus Mascarenhas tem uma lesão detectada no joelho e está fora do Vitória de Guimarães por um bom tempo, informação do jornal português A Bola. Ou seja, antes mesmo dele estrear, porque eu estava acompanhando isso para poder ver quando que ele iria estrear, Matheus Mascarenhas teve uma lesão, machucou durante um treinamento lá do Vitória de Guimarães e vai ter que fazer uma nova cirurgia no joelho. Só para lembrar, ele já fez 2 cirurgias só nesse mesmo joelho. Matheus Mascarenhas, que já tá... Eu tenho quase certeza que ele já tem 21 anos, mas deixa eu conferir aqui. Eu acho que ele tem 21... Não, aliás, tenho quase certeza que ele tem 22 anos. Ele tem 21, faz 22 em julho. E bem, praticamente ele perdeu já os seus 4 primeiros anos de profissional, tendo jogado com regularidade apenas um deles quando passou no Atlético Goianiense. Infelizmente, eu não sei se o Vitória de Guimarães vai devolver o jogador, como é que vai proceder, mas enfim, o fato é esse. Agora sim, vamos embora para os outros 4 jogadores que podem retornar ao Fluminense, vão retornar ao Fluminense e que podem ou não ser aproveitados. Eu vou começar a lista com o jogador mais desconhecido dessa lista, que é Zé Ricardo. Zé Ricardo é um volante de 21 anos do Fluminense que tem um jogo pelo profissional, pelo menos aí eu tô falando um dado de cabeça, que foi a estreia de 2019 contra o Volta Redonda. Ele entra ali até como titular, porque muitos jogadores não puderam jogar aquela partida, porque o Fluminense estava impedido de escrever jogador. Então, por exemplo, acho que Dodge não podia jogar, não lembro exatamente, mas Bruno Silva não podia. Enfim, teve uma série de jogadores, Alan não estava ainda, né? Caio Henrique, que eu acho que não pôde também. Enfim, uma série de jogadores que o Fluminense não podia inscrever naquela partida, ele acabou jogando, fez um jogo e depois não voltou a ser relacionado mais. Teve alguns boatos, algumas informações que eu não consegui confirmar, então não posso falar aqui, mas de questão de conduta, como no tempo que ele passou no Fluminense, e aí ele foi emprestado ao Boa Vista, aqui do Rio de Janeiro, né? O Boa Vista de Saquarema, para poder atuar no Campeonato Estadual. Foi emprestado, foi relacionado para vários jogos e terminou o Campeonato Estadual com, deixa eu até conferir para falar exatamente, 18 minutos em campo. Só. Uma partida que ele entrou num jogo entre Volta Redonda e Boa Vista, jogo ainda da Taça Guanabara. Ele entrou, o jogo foi uma vitória do Boa Vista por 2-1. Ele entrou já aos 18 minutos, ele entrou aos 27, 28 minutos do segundo tempo e passou só 18 minutos dentro de campo.
Foi a única coisa que ele fez no Boa Vista tirando treinar. Ou seja, ele agora regressa, Zé Ricardo que tem 21 anos, volta ao Fluminense para ser incorporado ao elenco, vai ficar no Sub-23, vai ser emprestado de novo, a gente não sabe. De fato é que ele está voltando, era um volante muito promissor, muita gente em 2018 e até em 2019 mesmo pedia para ver Zé Ricardo jogando, queria ver porque falava que ele ia muito bem na base, e eu confesso que não lembro, então não posso afirmar isso, mas muita gente elogiava, infelizmente acabou, é outro jogador assim como Mascarenhas, mas por um outro motivo, que já está aí no seu 2º ano como profissional, Mascarenhas já está no seu 4º, né, mas ele está aí no seu 2º ano como profissional e ainda não conseguiu jogar mais do que um jogo por ano, só para você ter noção. Outro jogador que está voltando também, e que também é de um Boa Vista, só que esse de Portugal, é Marlon lateral esquerdo. Esse foi emprestado com um pouco mais de moral, afinal de contas o Fluminense o comprou do Criciúma, não é revelado na base do clube, foi comprado do Criciúma e já está no Fluminense desde 2017, ele foi comprado em 2018, em 2019, ele foi comprado, aliás, e ficou para 2017, 18 e 19, em 2019 tanto em 19 quanto em 18, ele era para ser o titular do ano, vem um garoto que estava emprestado e retorna sendo titular, né? Foi o caso de Ayrton Lucas e foi o caso de Mascarenhas, né? Ayrton Lucas em 18, Mascarenhas em 19, só que aí Mascarenhas se lesiona, Marlon vai mal, Fernando Diniz improvisa, Caio Henrique na lateral esquerda e Marlon se torna um reserva, entre aspas, desnecessário, persona não grata para Fernando Diniz durante um bom tempo. Até que ele é emprestado para o Boa Vista de Portugal para fazer toda a campanha do time português no ano, né? E ele joga, eu vou até abrir aqui porque foi uma sequência muito boa de jogos, ele chega sendo titular, faz um gol, tem um jogo que ele faz um gol contra, só que aí depois ele fica fora de uma sequência de jogos, acho até que ele se lesionou, se eu não me engano, e quando voltou, assim, voltou jogando um jogo, só pelo que eu tô vendo aqui, né? Ele joga em 2020, depois da expulsão dele, ele fica um mês sem jogar, né? Ele é expulso contra o Famalicão, o famoso Famalicão, fica um mês sem jogar, volta entrando no segundo tempo contra o Vitória de Guimarães, entrando no segundo tempo com o Paços de Ferreira, joga o jogo inteiro contra o Belenenses e joga o primeiro tempo do jogo contra o Tondela. Ou seja, ele ficou entre titular e reserva, né? Foi boa parte da temporada como titular, mas também já estava sendo reserva. Acho que a galera já estava conhecendo o Marlon que a gente viu jogando por aqui. Esse tá voltando com certa moral a mais, né? Marlon, que é regularidade com o Nino, ambos vieram do Criciúma, Marlon tem 22 anos, e voltaria, assim, hoje no elenco a gente tem o lateral esquerdo reserva, pra mim, na minha avaliação, está abaixo de Marlon, né, que é Ourinho. Pra mim, a escala, Marlon voltando, seria Egídio, Marlon e Ourinho. Só que também não quer dizer muita coisa, porque eu também não acho que esteja muito acima. Fato é, não vai ser simples o mercado de transferências nesse ano, não vai ser a mesma coisa que a gente está acostumado, não vai ser simples arrumar um contrato de empréstimo e etc. para Marlon. Como eu estou gravando direto, deixa eu ver aqui até quando vai o contrato de Marlon com o Fluminense, né? Afinal de contas, é um jogador que foi adquirido pelo Fluminense quando ele era do Criciúma, foi emprestado e depois foi comprado. E tem contrato até... aqui é o contrato até junho de 2020, é o contrato lá no Boa Vista. Ele tem contrato até 2021, né? Tem contrato até o final do ano que vem. E o Boa Vista tem uma opção de compra, né? Se quiser levar, meu amigo, entrando em cascalhinho aí, a gente tá aceitando. O terceiro jogador da lista, vou passar bem rápido por ele, porque Caio Vinícius, né? Mas, enfim, Caio, né? Não tem outro Caio no elenco. Caio, volante que foi hostilizado por aquele pênalti no Avaí no ano passado, estava emprestado ao Atlético Goianiense, será devolvido agora, e eu já falei sobre ele num outro vídeo, então só pesquisar aí no canal um vídeo sobre Caio, que eu já falo bastante sobre essa devolução. O quarto jogador é Robinho, ele mesmo, Robson, o famoso Robinho, de 24 anos, por sinal, que ninguém conhece ele como Robinho, né, no Fluminense. Todo mundo conhece ele como Robinho 7 milhões. O Fluminense vendeu o Richarlison e comprou Robinho ao invés de pagar a dívida de Orejuela e Sornosa, e hoje a gente tá com uma dívida enorme, gigantesca,
lá com o clube equatoriano Del Valle, porque comprou Robinho ao invés de pagar a dívida com os equatorianos. Bem, Robinho está emprestado para o Água Santa. Ano passado passou pelo CSA e esse ano pelo Água Santa jogou 8 jogos, segundo aqui consta no site O Gol. Ele jogou 8 jogos, sempre entrando no segundo tempo, né? Na verdade ele começa como titular, pelo que eu tô vendo aqui, é substituído, fica 2 jogos sem jogar, aí começa a entrar no segundo tempo. Entrou no segundo tempo contra o Ferroviária, fez o gol da vitória. Entrou no segundo tempo contra o Corinthians, fez o gol da vitória também, né? Não sei se foi o primeiro gol, o segundo gol. E chegou a virar titular na derrota pro Red Bull Bragantino, ou seja, ele estava transitando entre titular e reserva, tendo, assim, eu acho que Robinho, cara, o pior problema para ele foi ele ser comprado por 7 milhões de reais. A expectativa foi muito lá no alto para um jogador que na época, Robinho 2018, na época, ele chega em 2017, 2018, na verdade, ele devia ter ali 21 anos, mais ou menos. Foi uma expectativa muito grande sobre ele, e ele não fez péssimas partidas no Fluminense. O problema é que ele nunca justificou 3 milhões de reais, quem dirá 7. Vai voltar pro elenco, é uma posição que a gente tem bastante jogador, mas eu já falei, é aceitar que a gente não vai recuperar R$1 desses 7 milhões. A partir do momento que a gente aceitar isso, talvez a gente consiga ver Robinho jogando com um pouco menos de ranço, né? E achar um ponto. Eu não acho que Robinho seja pior do que Matheus Alessandro, por exemplo, dando um exemplo aqui. O problema é que Robinho sempre vem com o peso de ter sido adquirido por 7 milhões de reais. Mas depois que já comprou, já gastou o dinheiro, não faz diferença não, meu amigo, é bola no campo. Eu preferia ver mais Robinho sendo relacionado do que o Matheus Alessandro, por exemplo. Nada contra o Matheus Alessandro, mas também nem muito a favor de Robinho, não. Mas bola por bola, pelo que eu vi até hoje, prefiro Robinho. Fato é, desses 5 aí, qual desses, se você tivesse que escolher, não tem resposta nenhum não, se você tivesse que escolher um desses 5 para poder ficar, eu sei que se você pudesse, você escolheria nenhum, mas um desses 5 para ficar no elenco, qual desses 5 você preferiria? No caso, o Mascarenhas está machucado, então fica só 4. Saudações tricolores, até a próxima, bota isso aí nos comentários. Valeu!